eterna paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já sempre louvado. Famílias, amigos e os participantes do canal Geraldo Carolino CCB, hoje eu quero contar um sonho que eu tive que serve de alerta para nós, os cristãos e todos quanto têm desejo de salvar sua alma. Vou contar, foi um sonho, mas depois que eu sonhei, eu levantei de madrugada, fui orar a Deus, Deus me esclareceu algum ponto e eu quero passar isso para todos quanto desejarem escutar. Então foi assim, no meu sonho, eu vi um povo que vinha eles moravam num vale, bem longínquo, numa cidade que tinha nesse vale, e por algum motivo secou a água onde é que eles moravam. E eles saíram procurando um lugar que achava água, e foi procurando, até que eles acharam um lugar que eles acharam que ali ia dar água, no outro vale. E eles subiram nesse vale, e lá no fundo desse outro vale, eles resolveram cavar ali uns conhecem como cacimba, outros conhecem como cisterna e outros conhecem como poço. Eu, na minha região lá de Minas, lá, a gente conhece como cisterna. Parece que o lado do Nordeste, eles conhecem como poço. Em São Paulo, em alguma região, também eles conhecem como cisterna. E aí eles acharam um lugar lá que eles acharam que ia dar água e começaram a cavar um poço. E tinha um senhor no meio deles que tinha experiência de cavar poço. E ele começou a cavar poço. O interessante que eu achava que é só esse senhor que cavava o poço. Os outros pegavam a terra que ele cavava e transportavam e jogavam lá num vale bem longe. Um lugar bem longe. Eles carregavam essa terra distante e jogavam essa terra bem longe de onde eles cavavam. E no princípio, quando ele começou a cavar aquele poço, foi muito fácil, né? Ele ficou de pé e fez um círculo, onde ele ia cavar aquele poço, dentro daquele círculo. Ele foi cavando e tirava a terra, foi dentro dos baldes, e todos aqueles amigos e mulheres, crianças, pegavam aquela terra e levavam e jogavam bem longe. E ele continuava cavando. Enquanto ele estava no princípio do poço, ele pegava aquelas terras com a pá e punha dentro dos baldes e o pessoal levava. E ele foi cavando. Quando passou da cintura dele para cima, ele começou a ter um pouco de dificuldade, porque ele teve que entrar dentro do poço. E ele arrumou uma ferramenta do cabo curto, tipo enxada, ou enxadão e picareta e uma pá. E ele ia cavando, ia passando aquela terra para o pessoal, e o pessoal ia levando aquela terra e jogando fora. E tinha ainda, esse homem tinha esposa, ele tinha um filho, e ele também tinha duas criações. Ele tinha um cachorro e também tinha um macaco.
Ele foi cavando e o pessoal levando aquela terra, daí um pouco já estava para cima da cintura, ele não conseguia mais abaixar dentro do poço, então ele tinha, ele ia cavando, né? E ele ia pegando aquela terra e o pessoal ia levando aquela terra embora. E foi indo até que aquele poço já começou a cobrir os ombros dele, e foi cobrindo, cobriu a cabeça. E o que acontecia? Ele cavava e quando era tarde, depois que passou a cabeça dele para cima, o pessoal tirava dentro daquele poço e eles voltavam lá para aquele lugar de onde eles viam, um lugar bem longe. Eu creio que aí uns 20 quilômetros de distância, pelo que dava de ver no sonho, que era bem longe. Era uma cidadezinha bem longe. E à tarde eles voltavam para lá. Aí eles davam comida para ele lá dentro da cisterna que estava cavando, dava água, né? Dava café, dava lanche. E ele comia ali e depois ele voltava a trabalhar de novo. Ele tirava a terra, punha do balde, o pessoal pegava aquele balde e levava. Deu um pouco, já estava bastante fundo. Eles montaram um negócio que tinha uma manivela e amarrava a corda naquela madeira. Eles rodavam aquela manivela e puxavam o balde para cima com terra, levava, jogava fora, punha outro balde ali e punha a terra nele, e eles pegavam, eles iam transportando aquela terra e espalhando ela bem longe, né? E foi descendo. Até, irmãos, para resumir, esse poço já tinha mais de 50 metros de fundura. E aí estava saindo lama, né? E quando estava bem fundo, aquele homem escreveu para eles, que eles mandavam um caderninho para ele, com a caneta ou com lápis, agora não deu para discernir bem o que era, e ele escrevia para eles como que estava lá embaixo. E eles perguntavam para ele, mas chegou um ponto que estava tão fundo que eles não escutavam o que ele falava lá embaixo e nem ele escutava o que eles falavam aqui em cima. Então eles pegavam um lampião, pelo jeito parece que era um lampião a querosene, e amarravam na corda e descia para ele ter claridade lá embaixo. Mas era tão fundo que cá de cima eles não viam nem o lampião. Aí quando ele saía de lá, que eles puxavam ele à tarde de lá de fora, ele reabastecia aquele lampião e voltava a trabalhar de novo. Só que chegou um ponto que ele começou a perceber que tinha um cheiro estranho dentro daquela cisterna que estava cavando. Ele escreveu para eles que eu acho que estava dando gás naquela cisterna. E ele estava ficando intoxicado ali dentro. Agora eu não sei se foi por causa da intoxicação que ele acabou dormindo lá naquele poço. E eles desciam a corda e perguntavam para ele como é que estava, e ele não respondia. Eles tornavam mandar o caderninho com a caneta e escrevia para ele responder. E no fim eles concluíram que aquele homem tinha morrido. Aí eles pegaram o cachorro e o macaco e foi todo mundo embora. Voltaram para a cidade dele e deixaram o homem lá, já que ele tinha morrido no poço, aquela água ainda que fosse potável não ia prestar para beber, porque, né, quando aquele homem, ninguém queria descer lá para tirar ele lá de dentro, e eles deixaram ele lá para ele poder descer lá dentro do poço. Só que o homem tinha dormido ou desmaiado. Aí quando ele acordou, depois de muitas horas, não tinha ninguém mais. E ele puxava aquela corda lá embaixo para ver se alguém respondia, e ninguém respondia nada. Aí ele
começou a fazer o retorno. Só que ele não tinha alimento. Aí o que acontecia? Aquele cachorro que era muito amigo dele começou a latir lá, e mais o macaco, e eles pegavam e o macaco daí lá na mata pegava a fruta e punha naquele balde e descia para ele, o cachorro caçava e trazia a caça e comia um pouco e dava a caça para aquele homem, e aquele homem foi, só que como o poço era muito fundo, ele teve que ir fazendo escadinha no poço, na beirada do poço, e às vezes ele fazia aí uma escadinha cavada com a cavadeira, ou sei lá, com a ferramenta que ele fazia, e ele subia às vezes 10 degraus. Quando ele estava, por exemplo, nos 10 degraus, ele acabava escorregando na beira daquele poço e caía lá no fundo de novo. Aí sujava tudo de lama de novo, aí os pés ficavam escorregadios, mas com muita dificuldade ele foi tentando sair daquele poço. E ele ficou abandonado ali dentro daquele poço. E foi indo, às vezes quando ele estava aí com 20 degraus já naquele poço, que fazia os degrauzinhos na beira do poço, e punha o pé de um lado e de outro e ia subindo devagarzinho. Ia subindo devagarzinho. Uma vez que ele galgava aí 10, 15 degraus, 20, 25, ele acabava desequilibrando, escorregando na beira do poço e caía lá no fundo de novo. E cada vez que ele caía, fica mais difícil dele sair. Que ficando mais escorregadio aquele degrau, ele tinha mais dificuldade de sair. Mas mesmo assim ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. E levou dias, meses, para ele sair dentro daquele poço. Quando ele saiu de lá, ele estava tão debilitado que ele andava tipo como se estivesse bêbado, de fraqueza, ficou bem magrinho. E aí o cachorro e o macaco acompanhou ele. Aí quando ele voltou, conseguiu chegar na cidade, daquele pessoal dele, todo mundo do mundo se alegrou de ter saído do poço. E lá no fundo, quando ele estava cavando aquele poço, ele achou algumas pedras que ele guardou no bolso, e quando ele saiu de lá, ele levou aquelas pedras, e quando foram ver, eram pedras preciosas que ele tinha trazido de várias pedras. E todo mundo se alegrou, porque ele ficou bem de vida, ele saiu de lá do poço, mas aí ele estava muito enfermo, né? E ele não viu muito tempo e morreu. E aí eu acordei. Era bem de madrugada, isso foi essa noite, hoje nós estamos no dia 17 de janeiro de 2023, isso foi nessa madrugada, vai amanhecer hoje, que eu tive esse sonho. Eu levantei mais ou menos às 3 horas da manhã, fui orar e pedi a Deus a compreensão, para me compreender, que eu tive 2 sonhos que posteriormente, depois eu quero contar também, outro sonho que eu tive, que esse aí já foi uma revelação mesmo, Deus fez saber que foi uma revelação. Aí eu tive buscando entendimento de Deus para entender o que significava esse sonho. Aí eu me lembrei que tem uma parte das Escrituras, salvo engano, 11 de Eclesiastes, que fala que o mancebo deve preparar para a velhice e para a morte. E fala assim ali que antes que o cântaro quebre, e que até um gafanhoto seja pesado para você, e você vem dizer que eu não tenho prazer nesses dias. Mas ali tem uma parte que diz ali também: jovem, anda no todo o caminho do teu coração, porém, faz tudo do desejo do teu coração, alegra-te na tua mocidade, porém Deus te pedirá conta disso aí. E eu meditando nisso aí, em outras partes de pessoas que ficou dentro do poço, como Jeremias, José que foi lançado na cova, né? Daniel. Eu comecei a meditar nessas pessoas que tiveram essa desventura, né? Como foi o caso de Jeremias, que desceu no calabouço muitas vezes, subiram ele. Então eu estive pensando. Aí o Senhor me fez saber, depois de interpretar,
e lembrar dessas partes, que isso aí é a vida de cada um de nós. E nós começamos a cavar esse poço e nós não conhecemos as coisas de Deus e vamos afundando nas coisas do mundo. Muitos afundam na bebida, outros afundam nas drogas, outros em outras coisas, como orgia, alegra-se em jogos, outros em vaidade, outros sexualmente falando se envolve, né, com fornicação, com prostituição, com mentira e com tudo quanto é a coisa má que tem na face dessa terra. E aí um dia, quando você acorda e você quer sair desse poço, muitos conseguem. O Senhor, por sua misericórdia, Ele tem os amigos inseparáveis, como era aquele macaco, aquele cachorro que nós queríamos sair do poço. Tem aqueles amigos que o Senhor coloca no nosso caminho e traz a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma. E nós começamos com muita dificuldade a sair de dentro desse poço. Mas muitos que já conheceram a palavra de Deus e volta lá atrás, né, ele entra nesse poço e um dia ele quer sair e não consegue sair mais. Eu já vi vários irmãos, várias irmãs e muitas pessoas que eles deixam de seguir os retos caminhos do Senhor e começam a entrar na vaidade, na mentira. Outros se envolvem com falsas religiões, falsas doutrinas condenáveis pela Sagrada Escritura e pela doutrina do Senhor Jesus, e idolatria, adultério, homossexualismo, lesbianismo e tanta coisa que as pessoas se envolvem. E enquanto ele está fazendo isso aí, ele está cavando um poço. E tem uns que cavam e morrem cavando nesse poço e não saem lá de dentro. Outros tentam voltar, mas eles cavaram tão fundo, eles foram tão longe, que quando eles, às vezes, estão caindo, eles caem lá embaixo de novo. E cada recaída que a pessoa tem, mais difícil fica, porque ele mais fica lameado da lama que tem no fundo do poço, os degraus tornam-se escorregadios e milhares de centenas não conseguem sair dentro desse poço, que eles mesmos cavaram. Porque Deus, irmão, Deus perdoa nossos pecados, mas o adversário, ele continua nos acusando e continua fazendo nós pagar, porque também está escrito na palavra de Deus assim, que tudo que nós fizer, nós vamos pagar. Tudo que nós plantar, nós vamos colher. Então Deus perdoa. Mas aquilo que você fez de errado, o adversário vai fazer você pagar cada degrau que você desceu, depois você vai ter que subir. E a subida, irmãos, é muito mais doloroso do que a descida. A descida é o tempo que você está na mocidade, na vaidade do mundo, e tudo é festa, tudo é alegria, tudo é contentamento. Nos bailes, eu vendo, graças a Deus, que quando eu tinha 20 anos, Deus me libertou de ir nesse negócio de baile, esses negócios aí. E eu comecei a fazer minha volta. Louvado seja Deus. Depois o Senhor revelou a sua graça através da santa palavra de Deus. E eu creio que é lógico que quando nós estivermos nessa terra, muitas vezes nós vamos pagar alguma consequência do erro que nós fizemos no tempo que nós estávamos no mundo. E vem as sequelas das enfermidades, vem as sequelas dos nossos envolvimentos com as coisas mundanas. Mas chega um dia que o Senhor tira nós dentro desse poço e leva nós lá para a cidade bem distante. E nós reintegramos a nossa família. E quando nós saímos dentro desse poço, nós não saímos vazios. Nós saímos levando joias preciosas, bons testemunhos e provando
o povo que nós conseguimos sair do poço, que nós conseguimos vencer a sequela da vaidade, da idolatria, do pecado, da fornicação, do adultério, do roubo, do assalto, do homicídio. Quantos saíram e quantos que não conseguiram sair? Né? Eu tive um amigo meu, um irmão, na fé, que ele voltou para trás das coisas de Deus, e depois ele quis voltar para a igreja de novo, mas ele já estava tão envolvido que os próprios amigos dele tiraram a vida dele, quer dizer, não saiu de dentro do poço. Então, irmãos, isso é um alerta para nós. Aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, que é a fonte da água da vida, que não precisa de nós cavar poço para alcançar, como ele falou em 4 de São João para aquela mulher samaritana: mulher, qualquer que beber do poço de Jacó voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu vos der, nunca mais vai ter sede. E a mulher falou para ele, perdão, a mulher falou: Senhor, dá-me dessa água, porque eu não preciso mais voltar para tirar água. Antes, voltando um pouquinho atrás, o Senhor Jesus pediu água para aquela mulher. E ela falou para ele que, como que ele era judeu e pedia água para ela que era samaritano. Assim, irmão, muitas vezes o Senhor Jesus pede para nós alguma coisa, ele sendo dono de tudo. Aquela mulher falou para ele: nossos pais beberam água desse poço. Jacó bebeu água do poço, seus animais beberam. Porventura tu é maior do que o nosso pai Jacó? Mas Jesus era maior do que Abraão, maior do que Jacó, maior do que todos homens que já pisaram nessa terra, e nunca terá ninguém que vai superar o Senhor Jesus. E ele falou para aquela mulher: quem beber da água que eu vos der, dentro de si formará uma corrente de água que faz saltar para a vida eterna. Então para de cavar esse poço. Bebe do poço da água do Senhor Jesus, que vai matar a tua sede de salvação, vai te dar certeza do salto para a vida eterna. E o Senhor Jesus falou para aquela mulher: mulher, vai chegar um tempo que não adorará nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, que é os tais tipos de adoradores que Deus o Pai procura. Então, irmão, hoje ainda tem muita gente que vai nos montes, diz que lá sai o tal de fogo estranho lá, que até eu não consegui entender, só que não foi isso que o Senhor Jesus ensinou para aquela mulher, não. Ele falou para a mulher: vai vir um tempo, e já é chegado o tempo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é tais adoradores que o Pai procura, que o Pai é espírito, e importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Então, irmão, muitos de nós, às vezes, nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, ainda continuam cavando mais um pouquinho ainda esse poço, embora o Senhor já nos tirou lá do poço do pecado, né? Do poço que tentaram jogar José e jogaram Jeremias, e muitos foram jogados no poço ou na cova no meio dos leões. E os leões, irmão, está escrito na epístola do apóstolo São Pedro que o diabo, o vosso adversário, veio rugindo como leão procurando quem possa tragar. Então ele quer tragar a nossa alma. Mas como Daniel desceu ali em comunhão com Deus, ele estava em espírito, os leões não comeram dele, que ele não tinha cheiro de carne. Daniel desceu totalmente espiritual naquela cova. Vê que o Senhor trouxe para nós essa parte que está escrita ali, que Assuero falou para Daniel: Daniel, dá-se o caso que o seu Deus que tu serve continuamente
poderá te livrado das bocas dos leões? O Senhor falou, ó rei, vive para sempre. Mas ali, irmão, Daniel já referia o Senhor, porque Assuero morreu, foi sepultado. Daniel, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Mas aqueles que estavam lá no mundo, os inimigos de Daniel, foi julgado dentre os leões, que é o adversário que está nesse mundo, para fazer intriga, para levantar calúnia, e para banquetear igual aqueles homens fizeram banquete, churrasco, porque eles pensaram que os leões tinham comido Daniel e estava livre de Daniel. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque ele deixa uma parte bem clara que aqueles homens inimigos de Daniel, ele falou assim, nós não vamos achar ocasião contra esse Daniel, a não ser na lei do próprio Deus. Então, irmãos, tomamos cuidado, porque muitas vezes tem gente que vem dando uma de crente, está no nosso meio, mas é lobo com pele de ovelha. Toma cuidado, porque o leão, ele não tem misericórdia. Bateu na garra dele, ele esmigalha, ele destrói. Mas Davi, que figuradamente diz ali que a raiz de Davi, né, Jesus Cristo, ele venceu o leão, tá? Ele venceu os cães, como está escrito lá em 22 de Salmo, que os cães que ladravam, quantas vezes, irmão, vem calúnia contra nós? Tudo isso é para ver se nós desanimamos de servir a Deus, voltando para trás. São os cães. O Senhor Jesus falou, não deita vossas coisas santas aos cães, nem dei vossas pérolas aos porcos. Toma cuidado, porque os cães são aqueles que estão no nosso meio e só serve para escandalizar a doutrina, só serve para trazer nós a menos na graça e jogar nós de novo lá no poço do pecado. Que o diabo, nosso inimigo, como está escrito em 91 de Salmo, né, no laço do passarinheiro, arma laço para trazer nós de volta para dentro do poço do pecado, do poço de Samaria. Mas o Senhor Jesus quer nos dar a água da vida. O Senhor Jesus quer dar para mim, para você, para nós, uma água que dentro de nós, que simboliza também o Espírito Santo, gera vida, gera virtude, gera poder e dá a nós condição de nós sair um dia desse poço e dar um salto para a vida eterna e morar com o Senhor Jesus no céu. Mas, irmãos, vamos tomar cuidado, porque muitos ainda não saíram totalmente desse poço. E tem uns que voltaram atrás e continuam cavando o poço. E muitos não vão sair desse poço. Porque o adversário, irmão, ele está cavando esse poço desde o princípio do mundo. Tá? Nós vemos ali que os pastores de Abraão contenderam com os pastores de Ló por causa do poço que os pastores de Abraão tinham cavado. Certo? Então nós vamos ver. E quem que era os descendentes de Ló? Era o povo que as duas filhas de Ló embebedaram ele e tiveram relações sexuais com o próprio pai, e que é os amonitas, que é os inimigos do povo de Israel. Certo? Hoje, irmãos, hoje não é mais aquele Israel do passado que era tradicional da lei, não. Hoje é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos os amonitas, nós temos os medianitas, nós temos os egípcios que querem nos escravizar e voltar nós para o mundo lá do faraó, servir o adversário. Tem os amorreus, certo? Tem os filisteus. Então vamos tomar cuidado, porque
a nossa carne, muitas vezes ela mesma cava um poço para a nossa alma. Tá? Então nós temos que ter cuidado, porque diz na palavra de Deus assim, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O Senhor Jesus falou para Nicodemos que nós temos que nascer de novo. E nós, irmão, todo dia nós temos que nascer. Cada dia nós temos que renovar nossas forças espirituais diante de Deus e buscar de Deus através das orações, através de examinar a santa palavra de Deus, que é o alimento. O Senhor Jesus falou, a minha palavra é espírito e vida. 5 de São João, diz ali, entre o versículo 30 em diante, examinai as escrituras, que são elas que de mim testificam. Então, irmão engenheiro tem o livro de engenharia que ele estudou. O eletricista tem o manual do eletricista, né? O médico tem a faculdade que ele fez. E nós, o povo de Deus, temos a palavra de Deus, que serve para nos guiar, para não perder o caminho, seguir o roteiro da engenharia, do desenho que os engenheiros fez e traçou um caminho para nós. Esse caminho se chama a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O eletricista que conserta e faz voltar a luz, para que nós não erremos no caminho e peguemos no trevo o caminho errado, em vez de ir para frente, voltando para trás. Mas se nós seguir pela luz da palavra, que dizia Davi, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Então vamos seguir aquele que ressuscitou Lázaro e livrou ele da morte, ressuscitou também o filho da viúva de Naim e também a filha de Jairo. Então não incomoda se você já é um Lázaro, já está de velho ou de certa idade, não interessa se você é uma Talita, uma menina, porque todos nós somos crianças diante de Deus. Você ainda é uma menina, mesmo você sendo adulto, mas você ainda é uma menina, espiritualmente falando. Que esse ano que você tem 100 anos, o homem viveu na terra até 969 anos. Então, se você tiver 100 diante de Matusalém, de Adão, ainda você é uma criança. Então, o Senhor, Ele ressuscitou 3 em cada faixa etária diferente, para mostrar para nós, como Ele diz para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê e vive em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque um dia o Senhor voltará e todos aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados. Como Ele falou para Marta, Marta, não te disse se tu crê verás a glória de Deus? Teu irmão há de ressuscitar. Quer dizer, irmão, isso aí nos estudos, isso quer dizer no futuro. Há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que vai ressuscitar no último dia. O Senhor falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é no futuro. Porque um dia todos nós vamos descer no silêncio. Vamos ter a morte física, mas nós temos uma morte espiritual. Porque você diz assim, mas como até os mortos ouvirão a voz do Senhor? Então, irmão, isso quer dizer que dentro de nós tem uma vida. E quando nós estivermos seguindo o Senhor Jesus, fisicamente nessa terra, dentro de nós tem um fôlego de vida. Que fôlego de vida é esse? O homem Adão, quando Deus fez ele da terra, o Senhor soprou o espírito vital nas narinas dele e ele tornou ser vivente. O homem, a mulher que está no pecado, quando ele desce nas águas do santo batismo, o Senhor sopra o Espírito Santo que paira em cima da cabeça dele até o dia que partir dessa terra.
Os irmãos veem, João Batista viu o Espírito Santo como forma de um pombo parar sobre a cabeça do Senhor Jesus. E todos quanto é batizado, quando ele é emergido nas águas, ele sai de dentro das águas, o Espírito Santo toma posse na sua alma e do seu coração e fica com ele até aquele dia que ele fecha o olho na terra e dorme o sono do justo. O Espírito Santo conduz a sua alma até debaixo do altar de Jesus Cristo, onde ele permanecerá ali até a vinda do Senhor Jesus. Porque diz o apóstolo Paulo ali para os Tessalonicenses: não entristeçai vós como aqueles que não têm esperança. Se nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, naquele dia ele voltará com grande clamor, com a voz da trombeta dos arcanjos, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor no ar e subiremos para a glória e estaremos com Ele para sempre. Então vamos, irmão, reconfortar um ao outro, lembrando das fiéis promessas do Senhor. Porque Deus não é o homem que fala, como está escrito em 23 de Números. Deus não é o homem que fala e se arrepende, não é o homem que promete e volta para trás. Aquilo que Deus promete para nós, Ele nos dará o galardão da vida eterna. O Senhor Jesus comparou o Espírito Santo em nós como penhor. O que é um penhor? Você tem uma dívida, mas você tem uma joia de valor. Você vai na Caixa Econômica Federal e penhora aquela joia ali e pega o dinheiro para você pagar suas dívidas. O Senhor Jesus, quando Ele pagou nossas dívidas, Ele selou a nossa alma com a promessa, que é o penhor do Espírito Santo, como está escrito lá em 2 de Joel. Naquele dia, os velhos sonharão, os mancebos terão visão, e sobre meus servos e minha serva, eu derramarei o Paráclito, o Espírito Santo da graça e da fé. Está escrito em 2 de Joel. Depois está escrito o dia do Pentecoste, no livro de Atos dos Apóstolos. Certo? O que é Penta? É 50 dias. E o que é Coste? No hebreu quer dizer festa. Que o dia que o Senhor Jesus voltar, haverá os 50, os irmãos sabem o que significa 50, porque o judeu, depois de 7 vezes, anos, que dava que quem era escravo naquele tempo, ele trabalhava 6 anos, nos 7 anos ele ganhava a forria, ele deixava de ser escravo e tornava livre. E quando ele fazia 7 vezes 7, que dá 49, ele era liberto e o patrão dele soltava ele de vez. Aí se ele resolvesse ficar com o patrão dele, aí se furava a sua orelha e ele tornava servo para sempre. Como está escrito no livro de Salmo, que Davi falou assim: as minhas orelhas furaste. É nesse sentido. Então o penta, que é 50, é quando tem 7 vezes 7 que você era escravo e o Senhor Jesus te liberta e faz uma festa do Espírito Santo no seu coração, que quer dizer coste. Penta é 50 e coste quer dizer festa. Naquele dia que o Senhor Jesus voltar, que vai ser o jubileu nosso de ouro com o Senhor, as nossas bodas de ouro com o Senhor, haverá uma grande festa e nós encontraremos com o Senhor Jesus, estaremos para sempre livres do jugo do pecado, da perdição, do diabo e Satanás, do dragão com as suas 7 cabeças. Porque, irmãos, vê que o dragão ele não tem uma cabeça só. Então, irmãos, em toda parte que você for no mundo, vai estar na cabeça do dragão. Ele vai estar no cigarro, ele vai estar na bebida, ele vai estar nas drogas, ele vai estar na fornicação, ele vai estar no adultério, ele vai estar na guerra, ele vai estar na calúnia, ele vai estar, entendeu, na murmuração, ele vai estar, irmãos, na lascívia,
Então você vê que é uma lista muito grande, como está escrito na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 16 em diante, né? 22 de Apocalipse, que diz que aqueles que amam ou cometem a mentira também não têm parte no reino do céu, certo? Por quê? Porque o Senhor Jesus falou para o judeu: vós sois filhos do diabo, ele é mentiroso desde o princípio, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele nunca se firmou na verdade, e quando ele fala a verdade, ele afirma naquilo que ele é para sempre. Então, irmão, tomamos cuidado com envolvimentos com as coisas deste mundo, principalmente a mentira. Principalmente a mentira, que hoje em dia tem profissional da mentira. As pessoas vão fazer um negócio, ele maqueia o negócio para ganhar mais. E vai vender um carro usado, o outro pergunta, mas esse carro tá bom? Nossa, mas tá bom, né? Mas ele já mandou fazer uma gambiarra no motor, porque o carro dura mais um tempo, e depois que vende aquele carro para aquele valor que falou que valia, o carro funde o motor, e quem comprou fica na mão. Mas nós, servos de Deus, temos que falar a verdade. Tem que falar, eu estou vendendo no estado que ele está. Certo? Se é negócio material, ou nos negócios dessa vida, nos negócios da graça, diz ali o apóstolo Paulo falou para a igreja lá, não minteis um outro, cada irmão fala a verdade ao seu irmão. Então, irmão, vamos seguir o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, tá? Com mentira você não vai ao Deus. Tá? Por isso que ele falou que ninguém vem ao Pai senão para mim. Eu sou o caminho, tem que andar por ele e andar em verdade. Porque aquele que andar nesse caminho, mas usar de verdade, de falsidade, e também não vai herdar o céu, que os mentirosos não têm parte no reino do céu. Está escrito em 22 de Apocalipse. E tantos outros pecados, como está escrito em 5 de Gálatas, capítulo 16, ali está uma lista de pecados, está lascívia. Tá? O que é lascívia? Quando o homem ou a mulher, ele veste de maneira para chamar a atenção dos outros, isso é uma lascívia. É o pecado da lascívia. E o que a lascívia é o primeiro passo para o lado da fornicação e do adultério. O que é fornicação? É relação do rapaz e da moça antes de casar. Isso quer dizer fornicação. Você tornou fornicário como tornou o irmão de Jacó, mais velho que Jacó. Ele era um fornicário. Esaú era fornicário. E por isso que Deus falou ali, está escrito ali, eu amei Jacó, mas aborreci Esaú, porque ele era fornicário. Certo? Ele era enganador. Ele vendeu a primogenitura para Jacó e depois ele queria pegar de novo. Mas já era plano de Deus que Jacó fosse o primogênito, porque o Senhor falou para Rebeca, você está gerando dois povos, o mais velho servirá ao menor. Antes deles nascer, então muita gente confunde e fala que Jacó era enganador. Não, é profecia da palavra de Deus. Deus falou para Rebeca, quando ele estava no ventre dela, o mais velho servirá ao mais novo. Então, irmãos, estamos querendo nós não cair em contradição contra a palavra e acabar pecando por excesso de santidade, certo? Vamos servir a Deus com sabedoria, com inteligência, com temor e reverência diante de Deus, porque nem o anjo que estava com Zacarias, e está escrito em 3 de Zacarias, ele não ousou falar blasfêmia nem maldição. Ele falou para aquele espírito que estava ali acusando Josué, o Senhor Jeová te repreenda, Satanás. E nem ele repreendeu. Então vamos tomar cuidado com a boca que nós abençoamos, louvamos a Deus e pregamos a palavra, abençoamos a igreja, despedimos dos nossos filhos, a Deus que te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, meu neto, minha neta, meu bisneto, minha esposa, com a mesma boca nós servimos para amaldiçoar o mesmo nosso próximo, que também é feito à imagem e semelhança de Deus. Então essa parte que eu queria dizer, nesse sonho, que eu considero que foi um sonho que Deus me deu, mas depois Deus me deu a graça de interpretar esse sonho, e eu estou passando para os irmãos da visão que o Senhor me deu, tá? E termino esse vídeo aqui, pedindo para você se inscrever no canal, divulgar esse canal
né, as postagens que nós falamos no canal Geraldo Carolino CCB e acompanhe, tá? Divulgue, porque esse canal não é para ganhar dinheiro. Ele não é canal para ganhar dinheiro. Você pode pesquisar, pode ver que não é monetizado. Esse canal não é monetizado. Ele é exclusivamente para anunciar os testemunhos, a grandeza do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim eu digo, 70 vezes 7, ao teu irmão perdoa. Assim falou o Mestre, ao ser interrogado, caminha na justiça, na paz, na santidade, conserva a santidade, sublime é o perdão. Se teu irmão amares com coração sincero, terás a vida eterna na celestial cidade. Embora ofendido, suporte com piedade, conserva a humildade, sublime é o perdão. Agora, medita, irmãos amados, no grande amor de Cristo e busca a excelente, eterna caridade. Se tu perdoares, serás abençoado em toda humildade, sublime é o perdão. Perdoa ao teu irmão de todo o coração, e assim terá cumprido o santo mandamento. Glória a Deus, caminhamos na justiça, no amor e na santidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, a paz de Deus com todos. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal Geraldo Carolino CCB. Fique tranquilo que nós não fazemos vídeo, nada, esse canal não é monetizado, eu não ganho nem um centavo com isso. Deus abençoe, a paz de Deus com todos.